Olá, queridos amigos, estou aqui para mais um vídeo da explicação do amplificador. Eu vou tentar usar sempre o mesmo esquema para termos esta referência. Tenho aqui 4 ohms, mas o exemplo que vou dar é para 8 ohms. Hoje o que eu pretendo falar, o vídeo anterior foi um pouco mais teórico, muito importante. Aqui queria falar, portanto, fazer um vídeo mais prático. Portanto, eu estive a pensar e poderia alternar, portanto, fazer um vídeo mais teórico e um vídeo mais prático do ponto de vista da aplicação. Este vídeo será assim, portanto, neste vídeo irei falar de um ponto de vista geral do dimensionamento dos componentes, como é que devemos escolher estes componentes, características gerais, portanto, nomeadamente correntes máximas nos dispositivos, potência dissipada, que componentes, portanto, é que devemos escolher. Será mais do ponto de vista do ponto de funcionamento, não tão do ponto de vista das características, portanto, da operação em alta frequência, esse tipo de coisas, porque podemos sempre escolher um componente com características melhores. Portanto, interessa as características base, portanto, tensões e correntes de operação. Depois a escolha dos transistores podemos jogar aqui um bocadinho, escolher uns transistores melhores, com um beta melhor, uns transistores que trabalhem a frequências mais elevadas. Isso já são outras questões, tem que ver com a largura de banda do amplificador. Hoje o objetivo é vermos as correntes máximas e tensões e potências dissipadas, de modo a escolher estes componentes de acordo com essas características. Bom, tenho aqui mais e menos 40 volt. Portanto, se tivermos aqui 8 ohm, vai ficar sempre alguma tensão no transistor. Depois vamos assumir que tínhamos 40 volt. 40 volt aqui em 8 ohm dá 100 watt. Portanto, se fizermos 40 vezes 40, dá 1600 a dividir por 2 vezes os 8 ohms, que é 16. 1600 a dividir por 16 dá 100 watt. Isto é outra forma de calcular. Eu até coloquei aqui. Às vezes dá jeito. Falta aqui um quadrado. Portanto, nós sabemos, portanto, a potência de saída é o valor RMS ao quadrado a dividir pela carga. No entanto, como sabemos que o valor RMS é o valor máximo sobre raiz de 2, se colocarmos aqui, portanto, substituirmos, portanto, a raiz quadrada ao quadrado fica 2. Portanto, é uma forma mais simples para mim de calcular a potência máxima do amplificador. Portanto, sei a tensão de alimentação, 40 volts, 40 ao quadrado, 1600 a dividir por 16 dá 100 watt. Portanto, quando estou portanto, a medir com o voltímetro, meço o valor RMS e divido por 8 ohm. Mas quando tenho um esquema e não faço ideia, portanto, da potência, uma maneira fácil é a alimentação ao quadrado a dividir por duas vezes a carga. Bom, os transistores de saída, corrente máxima. Portanto, a corrente máxima, portanto, vai ser os 40 a dividir por 8, vamos ter 5 A. Portanto, estes transistores têm que dar uma corrente de 5 A. O primeiro critério de escolha aqui dos transistores é a corrente que o transistor de saída tem que dar, 5 A. Na realidade, temos que escolher um transistor que dê mais corrente. Não podemos estar a trabalhar, portanto, no limite, e com a temperatura esses valores também podem variar. Portanto, eu diria que um fator de 2 seria um valor, portanto, um valor considerável. Um fator 2. Portanto, aqui se tivermos uma corrente de 5 A, escolher um transistor que suporta 10, porque na realidade as correntes máximas por vezes são definidas para temperaturas ambientes. É preciso. Eu depois já vou falar um bocadinho no datasheet do 2SC5200. Sei que o pessoal do áudio gosta muito deste transistor, e já vou apresentar aí o datasheet dele, e já vamos ver. Mas diria, portanto, aqui o dobro da corrente. Portanto, depois, portanto, vamos já pôr aqui, para não estar a estragar este esquema, portanto, vamos assumir aqui, portanto, IO do transistor igual a 10 A. Podemos depois chegar à conclusão que vai ter que ser um bocadinho superior a isto, mas para já 10 A.
Agora em termos de potência dissipada, aqui é interessante em termos de potência dissipada porque, ok, vai passar aqui 5 A, quando a tensão de saída for os 40 volts, quando tivermos aqui 40 volts neste ponto, 40 a dividir por 8 dá 5 A, mas se tivéssemos 40 volts aqui na saída, portanto, a tensão aos terminais dos transistores seria zero, porque à medida que a tensão de saída aumenta, a tensão aos terminais do transistor, portanto, reduz. E nesse caso, vamos considerar esse caso particular para podermos perceber, portanto, quando tivermos aqui 40 volts, daqui para aqui teremos 0, teremos uma corrente de 5 A a passar aqui. Eu vou-me focar só na parte positiva, porque a parte negativa é a mesma coisa. Portanto, 40 volts, fica 0 volts no transistor, 5 A, portanto, a potência dissipada no transistor, a potência dissipada será igual ao VCE, portanto, a tensão entre o coletor e o emissor, vezes a corrente IC. Portanto, neste caso em particular, que temos aqui os 40 volts, portanto, temos um VCE de 0, portanto, a potência dissipada é 0. Portanto, no caso em que está a dar maior potência para a carga, a potência dissipada no transistor é 0. A outra condição, portanto, eu estou a desprezar aqui a corrente de repouso, estou a desprezar isto tudo. A outra condição é quando o transistor, portanto, está ao corte, portanto, quando estão aqui 0 volt. Ele na realidade nunca vai estar ao corte, vai haver sempre aqui uma corrente a circular, mas quando tivermos aqui 0 volt, a corrente no transistor, portanto, não há corrente na carga, a corrente no transistor seria 0, e teríamos aqui 40 volts, porque tem aqui 40, tem aqui 0, portanto teríamos 40 volts, aqui o VCS seria 40, mas o IC seria 0. Portanto, também a potência dissipada seria 0. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a potência máxima, portanto, com a corrente máxima a vir para a carga, ou sem corrente nenhuma, a potência, estes dois casos, portanto, dão uma potência dissipada nula no transistor. Portanto, a potência vai fazer qualquer coisa do género, qualquer coisa deste género. Há aqui um ponto, se estivermos a olhar, portanto, se isto aqui for a tensão no transistor e aqui for a corrente, não, aqui aqui é a potência dissipada, há aqui algures um ponto a meio, onde a potência dissipada vai ser máxima. Eu já fiz aqui as contas, eu sei que esse ponto acontece quando a tensão, portanto, no transistor é metade da tensão da alimentação. Portanto, quando tivermos na carga 20 volt e tivermos, portanto, 20 volts aqui aos terminais do transistor, é nessa situação que a potência dissipada vai ser máxima. Portanto, se tivermos 20 volts na carga, 20 volts em 8 ohms dá 2.5 A. Portanto, se a corrente máxima dava 5, portanto, a metade dá 2,5. 2,5 dá 50 W. Portanto, o amplificador era de 100. O amplificador de 100, a potência máxima dissipada será 50 W. À potência, portanto, quando tivermos portanto, a potência máxima que vamos ter dissipada, reparem que esta situação onde estamos a dissipar mais potência é quando a tensão, portanto, de saída estiver nos 20 volts. Quando estiver nos 40 volts, teremos muito menos potência dissipada aqui no transistor. Portanto, podemos ver que para um amplificador de 100 watts temos aqui uma regra, portanto, metade da potência em calor. Portanto, daqui podemos chegar à conclusão, ok, tenho um amplificador de 100 watts, vou dissipar 50 watts, terei que escolher um transistor de 50 watts. Não acontece assim porque, na realidade, mais uma vez, devido à temperatura, a potência dissipada que o transistor vai poder, portanto, dissipar, vai reduzir com a temperatura. Por exemplo, um transistor de 150 watts, 75 graus, por exemplo. Já podemos ver aí depois o datasheet, eu não tenho estes valores de cor. De 150 watts, devido ao rating, portanto, da temperatura, só poderia dissipar 75 watts. Portanto, poderia acomodar estes 50 watts. Portanto, para um amplificador de 100 watts na saída,
escolheríamos, portanto, um transistor de 150 watts. Na realidade, o amplificador é isso que tem. Tem transistores de 150 watts e eu estou a operá-lo a 100 watts. Temos de ter um bom dissipador para que ele não aqueça e este valor, em vez de ser 50, 75, passe para próximo dos 50 e o transistor esteja a trabalhar muito no limite. Portanto, devemos escolher aqui portanto, uma regra. Temos aqui já uma regra, portanto, para uma potência de 100 watts, portanto, temos aqui uma potência dissipada de 50 e depois podemos aplicar, portanto, escolher um transistor que dissipe no máximo 3 vezes essa potência. Portanto. Mas tem que se olhar sempre para as curvas do rating e ver, escolher um transistor que a 75 graus, por exemplo, temos que ver a temperatura, se o dissipador for pequeno e for aquecer mais, portanto, pode não chegar, mas para uma temperatura de 75 graus, ver qual é a potência que o transistor pode dissipar e a corrente também que ele pode dar a essa temperatura. É importante que à temperatura máxima ele continue a poder dar a corrente máxima, porque ele vai estar, portanto, quente, não é? Portanto, temos aqui uma regra, portanto, vamos olhar para as curvas do D-rating e ver portanto, esta potência. Bom, este transistor é assim que se dimensiona, portanto, é para a corrente máxima. Estávamos aqui com um valor de 2 vezes e a potência dissipada nele será metade da potência na carga. Isto são contas assim arredondadas. Depois, temos o transistor aqui do drive. Portanto, o transistor drive terá que dar uma corrente superior à corrente de base que temos aqui. Portanto, se temos aqui 5 A, se tivermos um beta de 1000, portanto, teríamos aqui 5 mA. Aqui uma regra de 2 a 3 vezes, portanto, 3 vezes a corrente que passa neste transistor. Podemos ver que se estamos a fazer drive de um circuito, se estamos a alimentar, convém que este circuito consiga fornecer mais corrente do que aquela que este circuito pede. Senão vai secar, portanto não vai conseguir em alguma das condições, temos de ter aqui alguma margem. 3 vezes é um valor típico para esta corrente. Portanto, aqui podemos ver que, como temos aqui em baixo outro transistor, a corrente vai fluir neste ramo e a diferença, portanto, vai para a saída. Já expliquei no outro vídeo, é o equivalente a termos uma impedância aqui, portanto, a diferença das correntes vai para esta resistência e assim temos a variação da tensão de saída. Os transistores de sinal, já agora neste caso podemos até considerar, por exemplo, já me esquecia, portanto 5 amperes, 5 mA, colocarmos aqui uma corrente, vamos pôr que até pomos 4 vezes, 20 mA. Este nó aqui, portanto, quando a tensão é máxima aqui neste ponto, este transistor terá muito pouca tensão aos seus terminais e este transistor aqui de baixo tem bastante tensão. Portanto, se considerássemos os 30 mA, portanto 30 mA neste e neste, não é? 30 mA, quando este ponto é máximo, este transistor tem cerca de 80 volts, desprezando a tensão daqui para aqui, que é 1,4 a 2 ponto qualquer coisa, depende da montagem que está aqui, mas 2, 3 volts no máximo. Portanto, este transistor aqui de baixo terá aos seus terminais 80 volts, portanto terá que ser um transistor que suporte 80 volts. Eu por acaso aqui esqueci-me, este transistor tem que suportar duas vezes a tensão de alimentação. Eu depois faço um acetato no fim com as características. Tem que suportar, quando este nó vem cá abaixo a 0, próximo de menos 40, ele fica com 80 volts. Bom, então este transistor aqui, quando esta tensão está muito alta, portanto este transistor tem que suportar 80 volts, alguma margem aqui, portanto um transistor para 100 volts, Agora temos aqui uma corrente de 30 mA. 30 mA, portanto o I do drive 1 será, portanto, 30 mA. Este transistor terá sempre a mesma corrente porque é uma fonte de corrente. Portanto, 30 mA com assumirmos aqui uma tensão de 100 volts.
ora VCE igual a 100 volt. Portanto, se fosse a multiplicar por 1000, portanto, a potência dissipada será igual a 100 vezes 0,03, 1, 2, 3, portanto, a potência dissipada 3 watt. Este transistor terá que dissipar 13 watt. Portanto, tal e qual como nestes transistores aqui, temos que ter aqui alguma margem, devido, portanto, também ao aquecimento. Aqui considerar uma potência 3 vezes a potência dissipada dele, 10 watts, portanto aqui seria um transistor de 10 watts neste caso. 3 vezes aqui é razoável nestes transistores. Já o transistor de cima, este vai ter os 30 mA, mas o transistor de cima pode ir a uma corrente superior, portanto ele está a dar só 5 mA aqui para a base, vamos supor que a tensão é máxima, 5 A aqui, tenho 5 mA na base. Portanto, vou ter aqui 35 mA. Portanto, tenho que dar um bocadinho mais de corrente. À partida a mesma potência dissipada. Portanto, aqui 3 vezes a potência dissipada, 13 watts, aqui 10 watts. Temos que ter aqui algum cuidado, que eu fiz aqui as contas e coloquei uma corrente 3 vezes maior a corrente, 3 vezes não, 6 vezes. Tinha aqui 5 mA, 30 mA, portanto 6 vezes a corrente de base. Portanto, os transistores vão estar quase sempre a dissipar uma potência superior. Portanto, se eu considerasse aqui 5 mA, teria uma corrente dissipada mais fraquinha, mas depois, portanto, quando a tensão decide aumentar-se, a potência dissipada ia aumentar. Assim, fazendo os cálculos, portanto, com uma corrente aqui muito superior à corrente que vem para a base, temos uma potência dissipada nos transistores que não vai, portanto, variar muito. Por isso, estamos a assumir aqui 10 watts em cada um destes transistores e uma corrente de 30 mA. Portanto, isto são aqueles transistores, os MJ. Pode ser também os BD, penso que os BD também dão 10 watts, não tenho a certeza, BD 139 e BD 140. Poderia ser um transistor desses para uma corrente, portanto, a corrente de 30 mA, portanto, uma corrente de 3 vezes, portanto, tinha que ser um transistor para 100, 150 mA, portanto, aqui poderíamos assumir uma corrente, para ter aqui alguma margem, uma corrente de 3 vezes a corrente máxima que eu tenho que dar. Na realidade, os transistores de drive, depois que vamos escolher para estas potências, têm correntes de 500 mA, 1 ampere, portanto, que tem bastante margem. Bom, outra regra que podemos aplicar agora aqui, para passarmos para este ramo, normalmente estes transistores de drive têm um beta na ordem dos 100. Portanto, significa que a corrente de entrada será 100 vezes menor. Portanto, nós se considerarmos aqui uma corrente no primeiro andar 10 vezes menor que a corrente, eu até tinha aqui um exemplo, 10 mA, 1 ampere. Portanto, 10 mA tinha aqui 100 micros, portanto significa que a corrente base vai ser 10 vezes menor que a corrente que temos aqui a circular em funcionamento. Portanto, isto é outra regra. À medida que vamos andando para trás, portanto, aqui para o estágio de entrada, podemos ter rácios maiores de corrente. Portanto, daqui para aqui eu considerei um rácio de 6, portanto 5 mA, 30 mA. Daqui para aqui já posso considerar um rácio maior, 12, 10. Portanto, é mais ou menos esta a regra. Portanto, aqui vimos a corrente máxima, a potência dissipada aqui máxima vai ser os 80 volts, vezes a corrente máxima que ele tem que dar. E agora, estes transistores aqui, como é que nós os vamos escolher? Portanto, esta tensão aqui neste ponto, portanto, quando o circuito está em repouso, portanto, esta fonte de corrente puxa corrente aqui, portanto, das bases, puxa corrente desta base, também puxa corrente desta, que vem diretamente da saída. E esta tensão aqui será, portanto, aqui ficará com uma tensão mais menos, porque a corrente vem neste sentido. E aqui, se medirmos com o voltímetro, vamos ver aqui menos 0.7 volts.
menos 0.7 volts. Portanto, esta tensão aqui ainda tem que ser mais negativa. Portanto, aqui vai ter uma tensão menos 1.4 volt. É a tensão que temos aqui. Portanto, estes transistores normalmente vão ficar com metade da alimentação. Portanto, seria 40 volts a dividir 40 volts vezes a corrente circular aqui, portanto dava uma potência dissipada nestes transistores muito baixinha. Na realidade é melhor escolher sempre transistores que aguentem a alimentação toda, porque no arranque por vezes estes transistores podem ficar com muita tensão aos seus terminais, portanto, e nesse caso portanto, teríamos 80 volts por uma questão de segurança, um VCE aqui de 80 volts. Em termos de corrente, a corrente está limitada automaticamente pela resistência, está limitada pela resistência, portanto teremos uma corrente no máximo de 80 mA. Podemos projetá-lo para esse caso, mas na realidade isso normalmente não acontece, porque a fonte corrente limita a corrente, e isso não acontece. Estes dois diodos nunca deixam que esta tensão seja maior que 1.4 e a corrente fica limitada, mas em termos de tensão é sempre conveniente ter aqui, portanto, uns transistores que aguentem a alimentação. No entanto, metade da alimentação seria mais que suficiente, e isso até nos permite utilizar transistores de melhores características. Bom, em termos de potência dissipada aqui, eu tinha considerado aqui 30 mA, portanto tenho aqui 300, se puser aqui 3 mA no andar de entrada, 3 mA, 3 mA vezes 40 volts, foi uma tensão aqui de máxima de 40 volts, então tenho aqui 1.4, esta tensão é reduzida a 40 volts, 3 vezes 40, portanto teríamos 120 mW. Isto normalmente são transistores para entre 500 e 600 mW, 625 é um valor até standard. Eu costumo usar aqui os 2N 5551, se for P é o 5401, gosto desses transistores. Este transistor aqui de baixo tem que suportar um bocadinho mais de corrente, porque aqui isto vai estar equilibrado, mas aqui vamos ter, portanto, o dobro da corrente. Na realidade, quando a corrente estiver a passar toda para o lado, este transistor estará na mesma condição, portanto terá o dobro da corrente. Este transistor aqui de baixo terá que aguentar, portanto, os 40 volts vezes esta corrente, portanto é essa a potência dissipada. E aqui não há muito mais a dizer. Portanto, aqui do ponto de vista da corrente aqui na resistência, a corrente na resistência, portanto, está ligada ao terra, portanto aqui temos menos 40, desprezando 1.4, temos 40 aqui a dividir pela resistência. Se tivermos aqui um beta de 100, teríamos aqui uma corrente, portanto, se fosse 1000, teríamos 2 micro, teremos aqui 20 microampere aqui, 20 microampere, portanto, se tivermos aqui uma corrente de 1 mA, dá corrente suficiente para as bases. Portanto, um dos critérios é o circuito que ataca o seguinte possuir uma corrente sempre superior. No ramo de saída aqui vamos 3 a 6 vezes, no ramo de entrada podemos ir de 10, 12 vezes a corrente que temos aqui, tudo depende daqui do beta dos transistores. A potência aqui será muito reduzida neste transistor, não é crítico. No entanto, existem outras questões que este transistor tem que estar acoplado termicamente com estes, para que com o aquecimento não exista embalamento térmico. É uma questão que eu friso muitas vezes. Portanto, se não tivéssemos aqui resistências, de emissor, e estes dois transistores estivessem ligados diretamente, teríamos aqui uma referência de tensão, portanto, uma tensão, vamos pôr 2 volts, ficaria 1 volt em cada transistor, mas quando a temperatura aumentasse, esta tensão ia variar, esta tensão daqui para aqui, devido aos VBS, ia variar de uma maneira e esta ia variar de outra. Se este transistor reduzisse mais a tensão com o aumento da temperatura que estes, estaríamos bem. Portanto, teríamos aqui compensação térmica. Mas se, portanto, esta tensão reduzir mais que esta, vamos ter aqui um aumento de corrente. Não é? Vamos ter aqui um aumento de corrente. Por isso estas resistências vão ajudar nisso.
Mas estas resistências eu vou fazer um vídeo só falar sobre estas resistências, porque isto é algo que parece simples, mas ainda envolve aqui algumas contas e vai ter que ser com alguma calma. Bom, era basicamente isto que eu queria explicar aqui hoje. Portanto, a potência, depois vou fazer aí o slide com o resumo da potência nos transistores. Portanto, aqui sabemos que a potência dissipada vai ser metade, a potência dissipada máxima, metade da potência máxima de saída. Aqui é calcular de acordo com a alimentação, portanto 40 volts, assumindo uma tensão máxima de 80 volts e a corrente máxima que vamos ter aqui, a potência dissipada. A corrente nele convém ser uma corrente significativamente superior à corrente de base, portanto 6 vezes, 10 vezes ele tem que suportar. Normalmente suportam muito mais os transistores que se usam aqui. Este transistor não é um transistor crítico, convém ser um transistor que dê para parafusar num dissipador juntamente com estes. E estes aqui são transistores, portanto, de entrada convém ter um beta elevado para que a corrente de entrada seja reduzida. A potência dissipada vai ser cerca da tensão de alimentação vezes o dobro da corrente que passa neles. Basicamente é isto. Estes aqui de baixo também, portanto, a tensão de alimentação e a corrente que passa aqui. Temos que ter sempre aqui alguma margem nas potências dissipadas. Duas vezes é o mínimo. Portanto, 2 vezes a potência que temos no transistor é o mínimo que devemos escolher. Isto já nos vai permitir, gostaria que pensassem nisto, já vai permitir começar a olhar para aqui e juntar umas peças e ver que transistores é que precisaríamos para montar aqui o esquema e depois termos esse primeiro desenho. Poderemos começar a melhorar aqui, ver este transistor, ver este tem mais beta, menos beta, ver esse tipo de situações. Bom, eu vou mostrar aí o datasheet do 2SC5200 e depois no fim vou apresentar a tabela com, portanto, as potências dissipadas e as tensões de cada um destes transistores. Espero que tenham gostado do vídeo. Muito obrigado. Bom, já estou aqui com o datasheet do 2SC5200. O pessoal do áudio gosta muito deste transistor e realmente ele é muito bom. Podemos ver logo aqui nas características, aplicações, áudio, output amplifier, high fidelity. Portanto, gosto muito deste package TO264, um transistor grandinho. Corrente máxima, portanto 17 A, 150 W, a frequência 30 MHz, 250 volts, wide, SOA, portanto isto é Safe Operating Area. Este transistor, portanto, consegue suportar tensões elevadas e correntes elevadas, consegue dissipar, portanto, muita potência. É ideal para áudio, portanto. Ele tem aqui uma tensão de funcionamento 250 volts, uma tensão algo elevada, portanto, a tensão VC entre coletor e emissor, 250 volts. Temos aqui a corrente DC, portanto, 17 A. Corrente base chega a 1.5 A. No exemplo, portanto, eu estava a usar um transistor Darlington, aqui teríamos que usar um drive, um transistor MJ 340 ou 350, agora não tenho a imprecisão. Bom, o que é que temos mais aqui? Potência dissipada 150 watts, já vamos ver que isto varia um bocadinho com a temperatura. Temos aqui, portanto, o ganho do transistor também, tem aqui dois valores, portanto varia com a corrente. Temos aqui 60, 160, capacidade de saída, VCE de saturação, portanto esta é a tensão mínima que conseguimos ter aos terminais do transistor, pode ir a 3 volts, portanto se o amplificador for alimentado a 40 volts, podemos ter logo ali uma queda de tensão de 3 volts, portanto 37. Vamos ver o que é que temos aqui mais. Há aqui algumas curvas que eu vou passar, outras vou olhar para elas. Portanto, isto aqui é a variação, portanto, da corrente em função da tensão aos terminais do transistor. Portanto, podemos ver que se tivermos uma corrente base, portanto, o transistor devia se comportar como uma fonte corrente, não é? Uma corrente base, teríamos uma corrente no coletor constante e podemos ver para 40 mA isso acontece. Portanto,
40 mA, a corrente de coletor é 4,5, qualquer coisa do género. E à medida que o VCE varia, portanto, quando a tensão aos terminais do transistor varia, a corrente não varia. Quando começamos a aumentar muito a corrente base, isso já não acontece. Quando a tensão varia, a corrente também vai variar. Temos depois aqui o ganho, o HFE. Podemos ver que, pronto, para o caso em que estávamos mesmo ainda há bocado, 1, 2, 3, 4, 5, para 5, portanto, 5 A ainda teríamos um ganho para aí de 80. Ele tem aqui uma zona bastante linear, podemos ver que a corrente, o beta não varia muito com a corrente, isto é bom, isto é uma coisa boa. Isto é uma coisa muito boa, portanto, se foi com um VCE de 5 volts. Temos aqui outra característica, este é o R grade, este é o O grade. Há uma diferença entre os dois, deve estar aqui nas notas, depois posso ver o que significa. Entre o R grade e o O grade. Portanto, corrente coletor, podemos ver, isto é a corrente coletor, portanto, VCE de saturação e a corrente de coletor. Portanto, VCE de saturação em milivolts. Portanto, à medida que a corrente aumenta, o transistor precisa de mais tensão aos seus terminais. Portanto, tem aqui para diferentes temperaturas. Há aqui algum erro no datasheet. Temos aqui 25, 125, possivelmente isto seria 75 ou 50. Não faz aqui muito sentido. Bom, o que é que temos mais aqui? VBE, portanto, se aplicarmos uma tensão diretamente entre a base e o emissor e a corrente. Temos aqui este gráfico é interessante. Este é o VBE, portanto, é em função da corrente. Portanto, quando a corrente aumenta, portanto, temos que aumentar, portanto, o VBE. Na realidade, sabemos que aumentando o VBE aumentamos a corrente. Mais uma vez aqui aparece temperatura de junção 25 graus. Não, está correto. Não são 2,25, portanto é 125, 25 e menos 125. Aqui um bocado de ilusão do zoom. Podemos ver, portanto, quando a temperatura aumenta, não precisamos de um VBE tão alto para produzir a mesma corrente. Esta didática aqui é importante, que é o que acontece no embalamento térmico. O transistor aquece e ao aquecer não precisa de um VBE tão elevado para produzir, portanto, a mesma corrente. Portanto, temos aqui o Safe Operating Area. Portanto, podemos ver que 20, 30, 40, com 40, 1, 2, 3, 4, com 40 volts, ele praticamente em DC aguenta 4 amperes a dissipar constantemente. Na realidade isto é 25 graus. Vale o que vale. O Safe Operating Area é bom de observar para termos uma ideia do que é que o transistor pode dissipar, mas neste caso para 25 graus dá-nos pouca informação. Depois temos aqui a curva, portanto, do derating do transistor, portanto, que é uma das mais importantes no design. Temos que olhar sempre esta retazinha. Portanto, o que vemos aqui no eixo do Y, portanto, Power Dissipation, e no eixo do X, portanto, o eixo X é na horizontal, o Y na vertical, costuma ser normalmente assim. Podemos ver no eixo do X temos a temperatura e no Y temos a potência. E podemos ver que à medida que a potência, portanto, que a temperatura aumenta, a potência que o transistor pode dissipar reduz. Portanto, podemos considerar aqui um caso 75 graus, já seria o dissipador quentinho, não é? Ele pode dissipar cerca de 90 watts. Lembrando do que falámos anteriormente, portanto, sabendo que a potência dissipada no transistor será metade da potência máxima, portanto 90 watts significaria que o transistor podia dar
180 watts. Na realidade, é preciso pôr aqui alguma margem, portanto, 150 watts seria mesmo o limite. Isto é um transistor portanto, é um transistor que pode dissipar 150 watts. 150 watts seria a potência máxima do amplificador. E o transistor iria dissipar, nesse caso, no máximo 75 watts. Ok? Posso repetir, portanto, o transistor com 75 graus irá dissipar no máximo 90 watts. Portanto, era a potência máxima que eu conseguia dissipar, era 90 watts. 90 watts daria para fazer um amplificador de 180, porque o transistor só vai dissipar metade da potência máxima do amplificador. Na realidade é preciso deixar aqui alguma margem, portanto, 150 a 125 watts. Portanto, um transistor destes para um amplificador de 125 watts chega perfeitamente. Portanto, com dois transistores de 250 watts, esticar um bocadinho a corda e ir aos 300 watts com dois transistores. Basicamente era isto. Este transistor eu sei que é muito usado, é um transistor realmente muito bom. Vou colocar de seguida portanto, o esquema novamente e mostrar, portanto, as potências dissipadas em cada um dos transistores que falei. Os componentes passivos, resistências, condensadores, ficarão para outro vídeo. Para o próximo vídeo irei falar das resistências, da potência dissipada. É mais simples o valor das resistências. Talvez o condensador de entrada e o condensador da malha de realimentação introduzam mais umas contas, mas as resistências é relativamente simples de serem calculadas. Bom, vou então passar, vou terminar aqui a apresentação, vou só mostrar o esquema novamente e com o valor das tensões e correntes e potências dissipadas que poderíamos assumir nos componentes. Muito obrigado.